vocês, professor Wellington aqui. Agora nós vamos iniciar o capítulo 13 do nosso livro, Os Desafios do Mundo Globalizado. Então vamos estudar juntos esse conteúdo aí. Bem, nós vamos falar um pouquinho agora do capítulo 13, Desafios do Mundo Globalizado. Em meados da década de 1970, a palavra globalização ela foi sendo inserida, nos meios intelectuais. Começou a surgir o interesse em analisar os elementos da nova ordem mundial. Na década de 1990, com as grandes inovações tecnológicas e também com o fim da União Soviética, esses elementos começaram a se ampliar. Em qualquer lugar do mundo, nós conseguimos acessar, mesmo sem sair de casa, grande parte de informações, uma quantidade muito grande de informações e de maneira rápida. As notícias sobre diversos países, acontecimentos que estão sendo noticiados no mundo, hoje para nós chega de forma mais rápida, As distâncias físicas atualmente já não limitam esse contato que nós podemos ter com outras pessoas. O sociólogo francês Pierre Bourdieu escreveu em 1994 em um texto que o alcance dos meios de comunicação ele é tão grande em nossos dias que uma manifestação bem-sucedida não é necessariamente a que mobiliza multidões, mas aquela que aparece na televisão e consegue audiência. E quando nós analisamos isso, quando o Bourdieu escreveu, a internet não tinha o mesmo alcance que tem hoje. Então a gente consegue destacar, que os nossos tempos eles estão sendo marcados pela velocidade da informação, a economia de mercado que conseguiu se reproduzir por toda a parte, gerou maior concentração de riqueza, e essa maior concentração de riqueza trouxe desequilíbrios sociais. Então, a utilização também de recursos naturais de forma desenfreada começou a trazer consequências, e grandes problemas ambientais de alcance global. Além disso, somando a tudo isso, a internacionalização do crime e do terrorismo. Alguns terroristas, muitos terroristas na verdade, foram equipados e treinados militarmente justamente pelos países envolvidos diretamente na Guerra Fria, nessas grandes potências. Então, o mundo atual ele está colhendo problemas que foram plantados no passado. Desde a década lá de 1970, houve uma crescente integração econômica entre os países de diversos aspectos, Seja ele comercial, financeiro, produtivo. E esse processo começou com a Revolução Científica e Tecnológica, que foi iniciada ainda lá no século XIX. Só que nos últimos anos houve uma aceleração desse processo, com o desenvolvimento da informática, ajustes na ordem financeira internacional, o fim da União Soviética e suas consequências colaboraram para a ampliação da economia globalizada. Desde que terminou a Segunda Guerra Mundial, existiam organismos, econômicos internacionais que deveriam viabilizar as transações comerciais e financeiras entre os países. E aí nós podemos citar o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. Então, tudo isso era para esses três principais organismos, eram responsáveis por viabilizar essas transações comerciais. O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio se tornou em 1994 a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Então ele trocou o nome, O dólar foi adotado como moeda de curso internacional. Isso confirmou a supremacia econômica e também militar dos Estados Unidos. Esses organismos internacionais com uma forte influência dos Estados Unidos contribuíram para a expansão do comércio internacional. Olhando o contexto da Guerra Fria, nós conseguimos levantar a possibilidade de uma alternativa, que era a economia planificada dos países socialistas. Desta forma, muitos historiadores entendem que, diante da proposta socialista, os principais países capitalistas adotaram um modelo que resultou no estado do bem-estar social,
com melhorias no padrão de vida da população, por meio de amplo acesso a benefícios públicos, e essa foi uma característica em países da Europa Ocidental. Com a crise que a União Soviética sofreu e os abalos, nos países socialistas ali, que faziam parte da União Soviética, os governos capitalistas começaram a discutir propostas de mudança na economia mundial. Entre essas propostas, as propostas que surgiam, estava que defendia a redução da capacidade intervencionista do Estado na economia e a maior facilidade para os investimentos estrangeiros. Neste cenário todo vão se destacar aí dois líderes políticos nessa década de 1980. Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos, e Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra da Grã-Bretanha. Eles argumentavam que havia uma crise no modelo do estado de bem-estar social, porque os gastos do governo eram muito mais altos do que eles deveriam, e eles tinham que ser reduzidos. Também defendiam, propostas econômicas que incentivassem a abertura de mercados, a redução do papel do Estado e as privatizações. E essa tendência econômica foi dado o nome de neoliberalismo, que consistia em uma retomada do liberalismo do século XIX que defendia principalmente a ideia do Estado mínimo. As políticas neoliberais elas não foram implantadas de forma igualitária em toda parte. No caso dos países que haviam acabado de sair de governos socialistas, os empréstimos e investimentos de organismos internacionais só poderiam vir com a adoção das propostas neoliberais. O Chile já havia adotado essa política econômica antes mesmo dos governos do Reagan e da Margaret Thatcher. Os defensores aí do neoliberalismo diziam que nesse sistema o Estado teria condições de proteger os consumidores, além de fiscalizar a economia, e também garantir uma maior eficiência em suas práticas. A partir da globalização, a produção de bens se tornou flexível, o que abriu a possibilidade de um produto ser gerado em qualquer lugar. Além disso, os componentes de um produto podem ser feitos em nações diferentes para serem reunidos depois. De modo geral, nisso tudo, as grandes multinacionais buscaram articular a produção de acordo com as vantagens que fossem mais lucrativas, onde os países pudessem oferecer essas vantagens mais lucrativas. Por exemplo, isenção de impostos, mão de obra barata. E aí nós vamos começar a ter um destaque neste processo para os chamados países tigres asiáticos, que é a Coreia do Sul, a Tailândia, a Malásia, Singapura, Hong Kong. Isso deixou sua condição predominantemente agrícola para se tornar exportadores de bens manufaturados de alta tecnologia. Então eles abandonam a agricultura e agora começam a produzir produtos de manufatura. Com a globalização, as multinacionais adquiriram grande mobilidade e aí tornaram-se reféns, o governo dos países mais pobres ou emergentes. Para a instalação de grandes corporações nos países, muitos governos aceitaram a diminuição de garantias sociais aos trabalhadores. Relatórios da ONU, em 2014, informaram que 2,2 bilhões de pessoas vivem ou se encontram a caminho da situação de pobreza no mundo. Isso representa mais de um terço da população global. Além das desigualdades entre os países terem se aprofundado, houve também um aumento interno da desigualdade nos países, sejam eles países ricos ou pobres. Dada a agilidade do mercado financeiro mundial, problemas de um país podem atingir em pouco tempo todos os demais, acarretando o que é conhecido como período de recessão. E, infelizmente, tais períodos aí acabam afetando de maneira mais agressiva os países e as populações mais pobres. Em geral, nada de concreto é feito, uma vez que qualquer tipo de mudança a favor de melhor distribuição de oportunidades vai implicar aí na diminuição de privilégios comerciais para os países mais ricos. As novas tecnologias de informação
uma das marcas aí deste mundo globalizado, aceleraram a noção e a percepção de tempo. Por exemplo, um e-mail ele pode ser lido imediatamente após ter sido enviado. Isso pode acontecer em qualquer lugar do planeta. A cada ano, a quantidade de computadores só aumenta, embora grande parcela da população mundial ainda não tenha acesso a esses computadores. As mensagens de celular, esses contatos que nós temos com a utilização da internet têm tornado o mundo cada vez mais rápido e mais dinâmico. Por meio da internet, podemos nos comunicar com qualquer pessoa, não importa a distância. Esse novo acesso à informação colaborou também para ampliar a ideia de diversidade cultural, além de estimular a emergência de novas identidades. No mundo da globalização, diferentes grupos buscam respeito às suas peculiaridades, o que não ocorre sem tensões. Atualmente, a gente consegue falar aí que existem fortes tendências ao multiculturalismo, ou seja, é a afirmação de identidades culturais e étnicas plurais. Essa velocidade da comunicação reproduz as contradições do ser humano. Ao mesmo tempo em que são veiculados valores democráticos, direitos humanos, consciência ecológica, há também diversas ideias de intolerância, fanatismo, racismo, crimes virtuais. E é nesse contexto de valorização do consumo que é importante nós destacarmos o crescimento da marginalização das populações de baixa renda. Entre os jovens, por exemplo, muitos têm acesso à internet e à cultura globalizada, mas ainda há aqueles que não têm. Ampliar o acesso à informação e a esses recursos às populações mais pobres deve ser um alvo a ser atingido pelas autoridades políticas e também pela sociedade de modo geral. Isso traria um pouco mais de acesso às comunidades mais pobres e isso melhoraria um pouco mais aí o nosso planeta. Fala galera, acabamos de ver aí o conteúdo do capítulo 13, né? O capítulo falando sobre esses desafios do mundo globalizado. Espero que vocês tenham gostado. Estamos juntos, aguardo vocês até a próxima aula.